Daniel O'Neill é um produtor de vídeos com um canal nomeado English Woodsman, onde divulga suas produções, mostrando estadias na natureza, formas discretas de acampar e expedições pelas matas locais. Ele apresenta análises detalhadas de acessórios de acampamento e cenas de suas explorações ao ar livre. Em agosto de 2023, ele lançou uma filmagem de uma experiência de camping perto de sua casa, e o material se mostrou bastante assustador. A filmagem se inicia com Daniel percorrendo a trilha, dialogando com seu público online, experimentando frutas e indicando pontos curiosos até chegar ao local de erguer o acampamento. Em diferentes momentos, ele comenta sobre pegadas e vestígios ao longo do percurso, indicando que outras pessoas passaram por lá recentemente. Someone's been here. There's a lot of rubbish around here. Yeah, look at the state of this. Does get used, doesn't it? Após caminhar cerca de 20 minutos, ele para numa clareira onde pretende passar a noite e se encosta numa árvore para comer macarrão instantâneo enquanto conversa com a câmera. I'm going to be out Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well, so I didn't want to be tired, and it's going to throw it down Friday night as well, and rain camping is really good. Is that a badger? Hello? Somente depois, por volta dos 25 minutos de gravação, algo estranho acontece. Daniel conversava com a câmera até que ele escuta o som de passos humanos atrás dele. Ao se virar para inspecionar o entorno, não encontra ninguém. There's that noise again now. Hello? Hello? You got to better hear that. There's nobody here. Por volta dos 40 minutos de gravação, os passos reaparecem, soando ainda mais próximos de Daniel. Nessa situação, muitos teriam saído correndo sem hesitar, mas ele decide se sentar novamente e terminar sua refeição, tentando manter a tranquilidade. Curiosamente, instantes depois, ele parece esquecer o ocorrido e se distrai com outros pensamentos. Porém, assim que a noite cai, os passos inquietantes retornam. I'm going to be honest. I can't stay here now. I'm going to be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this a load of times. I think I'm going to go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. Ninguém sabe ao certo a origem daqueles sons, mas por lembrarem nitidamente passos humanos, é possível que alguém estivesse seguindo Daniel pela floresta. Isso representa um risco real, já que, em situação de isolamento, não se pode prever as intenções de quem se aproxima. Talvez fosse apenas algum animal atravessando a vegetação, mas como o próprio Daniel observou que o solo estava úmido e dificilmente emitiria barulhos secos, essa explicação parece improvável. Além disso, muitos espectadores comentaram que nenhum animal se movimentaria de forma tão regular, pois normalmente variam o ritmo, correm ou param. De qualquer modo, ele fez bem em partir antes que algo mais grave acontecesse naquela noite. Esse vídeo foi gravado por um explorador chamado James Rankin, no começo do mês de outubro do ano de 2016. James fazia uma trilha pelo parque do condado de Berkeley-Jackson,
quando se deparou com um acampamento antigo. O que chamou a atenção, de forma inquietante, foi que ao redor do local havia diversos cartazes de pessoas desaparecidas em diferentes estados dos Estados Unidos colados nas árvores. Okay, we're deep in the woods. Sort of, we're like on the border, because like there's a side of the woods where there's people's houses. But I came to a trail that led to a trail that led to a trail up the hill. But I saw what looked like a fire pit. And remember, we're still in the woods. We're still in the woods, right? I don't know what this is. Do you see the trees? Look at the white. Okay. I was like, okay, these are probably no trespassing signs, or maybe it's something for the wildlife or something. Look what these are. What the is going on in here? This is Utah, Florida. They're all different. They're all different. Every single one. This one's from Georgia. And look at it. Like, look where the we are. Who the does something like this? And we got this one. And it's obviously these, you can tell, these aren't new. Like, not just that this is 2012, Noblesville, Indiana, right? Look at the tape, look at the water damage. These bits have been hanging up for a while. Let me just, look at that. And over here in the middle of the fire pit, that's a shovel. No meio da área, perto da suposta fogueira, havia até uma pá. James decidiu comunicar o achado à polícia. Mas, após uma breve investigação, as autoridades alegaram que tudo aquilo se tratava de enfeites de Halloween. James, no entanto, discordou. Segundo ele, os papéis não pareciam ter sido colocados recentemente. Ainda naquele ano, James retornou ao mesmo lugar. Mas dessa vez, foi barrado por várias placas de proibida a entrada. Okay, first of all, I am not violating any of these no trespassing signs. I'm simply not. I came here only to show you and get it on tape and leave. From here, we can see down there, that's the clearing. So anyway, what they've done, they printed out their own no trespassing signs. Homemade. I'm assuming these are all legally binding. I have no way of knowing, so I'm not taking any chances. You can see they attached them to the trees with ordinary masking tape. These aren't even laminated. This is posted, private property, no trespassing. Violators will be prosecuted. And we've got one there, one there, one there. Várias placas não plastificadas avisavam sobre propriedade privada. Como a polícia encerrou o caso, tudo terminou sem explicações. Esse áudio foi publicado no YouTube por alguém chamado Forest Fire 21. Ele gravou por volta de 2 da manhã, em dezembro de 2014, na floresta atrás de sua casa. É possível ouvir algo semelhante a gritos infantis. Alguns usuários observaram, ao escutar atentamente, uma voz adulta gritando: "Onde você está?", enquanto a voz mais aguda continua a se manifestar. Essa presença sutil e masculina torna tudo ainda mais perturbador. No fim da gravação, o autor menciona que acompanhou as notícias diariamente depois daquele episódio, tentando descobrir algum acontecimento que explicasse o ocorrido, mas não achou nada. O fato de os berros terem sido registrados de madrugada, em temperatura extremamente fria no meio do mato, sugere que algo assustador pode ter acontecido naquele lugar. É estranho que ele tenha decidido gravar e compartilhar o áudio, ao invés de chamar a polícia imediatamente, mas talvez ele tenha acionado as autoridades sem dizer.
Não havia muitos detalhes na descrição do vídeo, e tudo o que se pode fazer é torcer para que o problema tenha sido resolvido e ninguém tenha se ferido. Infelizmente, dada a natureza angustiante daqueles gritos, nunca saberemos ao certo o que houve. Em maio de 2014, um usuário do Ingur publicou um texto contando que visitou um amigo no norte da Alemanha. Esse amigo mencionou uns canos estranhos que encontrara no bosque próximo à casa, canos que saíam do chão como periscópios. Ele e os irmãos costumavam brincar por lá na infância e sabiam da existência de bunkers subterrâneos, mas os pais não os deixavam chegar perto, por motivos de segurança. Pois bem, durante a visita, o autor do post e seu amigo resolveram finalmente explorar esses túneis. A poucos metros das árvores, avistaram a entrada, coberta por uma tábua solta que retiraram com um pé de cabra. Lá dentro, havia corredores enormes, lembrando corredores de hospitais, estendendo-se por centenas de metros sob a floresta. Conforme avançavam pelo labirinto, enxergaram grafites nas paredes, evidência de que não eram os primeiros a se aventurar ali. Para piorar, encontraram uma seção onde a palavra socorro, em alemão, estava pichada por toda parte, o que poderia ser apenas brincadeira de adolescentes ou sinal de algo mais sombrio, talvez relacionado ao fim da Segunda Guerra. Prosseguindo na busca, eles viram mais grafites perturbadores, incluindo um que declarava: "Olá, Satanás, eu te amo." Obviamente, não é algo que se deseja ver em corredores abandonados, mas os dois amigos continuaram. Depois de várias horas vasculhando o lugar, acharam inúmeros túneis sinuosos, cômodos alagados com máquinas antigas e passagens escuras que terminavam em becos sem saída. Nada, porém, foi mais sinistro que os primeiros escritos. Eventualmente, conseguiram sair ilesos e não voltaram lá. Rampart Range é uma cadeia montanhosa situada no Colorado, dentro do Parque Nacional Pike, formada em grande parte por terras públicas. Durante os meses de verão, o local atrai diversos motociclistas que percorrem suas trilhas em busca de lazer e aventura ao ar livre. É um cenário ideal para quem aprecia a natureza e esportes em meio ao verde. No entanto, um comportamento alarmante tem gerado preocupação nos últimos anos. Pessoas anônimas vêm amarrando fios entre árvores, justamente na altura da cabeça, com clara intenção de ferir gravemente quem passa de moto ou bicicleta. Um post no Facebook relatou esse perigo, revelando que um ex-colega de escola do autor morreu após colidir com um desses cabos. A publicação causou indignação, com muitos exigindo punição severa, caso o culpado seja identificado. Anos antes, 2 motociclistas registraram no YouTube um incidente parecido. Felizmente, ninguém se feriu, mas o risco de tragédia foi real. Quando esses fios são colocados fora da trilha, fica difícil saber se alguém os posicionou com intenção maldosa ou apenas para pendurar roupas, por exemplo. Mas, em casos como esses, onde o fio aparece especificamente na rota dos veículos, não há outra explicação senão ferir ciclistas e motociclistas. Talvez algum morador se irrite com o barulho constante ou tenha outro motivo desconhecido, mas é fundamental intensificar a vigilância para evitar acidentes graves. Afinal, não é incomum ouvir relatos de pessoas, tanto de moto quanto de bicicleta, que perderam a vida por conta desse tipo de armadilha. Lisa é coach e costuma postar vídeos de como é morar em uma van, percorrendo o país sozinha. Em um dia de 2022, ela estacionou o veículo ao lado de uma estrada e deixou a porta lateral aberta enquanto cozinhava. De repente, um homem de aspecto duvidoso apareceu. Colocou a cabeça dentro da van sem ser convidado e começou a falar algo em francês, língua que Lisa não domina. Ao perceber que ela não o entendia, ele pegou um aplicativo de tradução para tentar se comunicar, deixando-a ainda mais desconfortável, pois ela não queria papo, especialmente após essa invasão do seu espaço pessoal.
Depois de observar o sujeito se atrapalhar com o tradutor por alguns minutos, Lisa se irritou e fechou a porta na cara dele, além de puxar a cortina, deixando claro que não desejava contato algum. Inexplicavelmente, por mais de meia hora, o homem permaneceu ali na chuva, mexendo no aplicativo, como se insistisse em falar com ela. Okay, he just moved even closer so that I can't move out and so that I can't go forward. Please leave. Please leave, you sketchy person. Please leave. Exibindo um comportamento bem estranho, o homem se escondeu nos arbustos e ficou observando Lisa de longe, provavelmente achando que ela não notaria. Com o passar do tempo, ele foi aproximando o carro dele mais e mais, bloqueando a saída da van. Isso durou mais de 30 minutos. This guy is really starting to freak me out. It's been like a half an hour and he just keeps on moving his vehicle so he can see in my van here. Anyways, it's 7 o'clock, 7 p.m. Por sorte, quase ao anoitecer, uma família estacionou uma casa sobre rodas atrás dela, dando-lhe segurança para permanecer no local. Curiosamente, o homem foi embora logo depois, mas retornou cerca de 3 horas mais tarde, no meio da madrugada, para checar se Lisa ainda estava lá. Ao notar que a família também continuava ali, decidiu sumir de vez. Na manhã seguinte, Lisa saiu cedo e jamais viu o sujeito outra vez. Ninguém sabe ao certo o que ele planejava, mas, considerando suas atitudes estranhas e ameaçadoras, dificilmente era algo bom. Pelo menos a chegada daquela família impediu que Lisa ficasse isolada frente a alguém que poderia representar um perigo muito sério. No verão de 2016, surgiram relatos de que alguém estava armando perigosas armadilhas em uma trilha de caminhada muito popular na reserva High Mountain Park, na cidade de Wayne, em New Jersey. Segundo a polícia, tratava-se de tábuas com pregos salientes, arames farpados, cacos de vidro colocados atrás de pedras e troncos, entre outros artifícios pensados para machucar transeuntes. Com o acúmulo de denúncias, as autoridades passaram a alertar visitantes para manter os olhos abertos e organizaram mutirões de limpeza, tentando garantir a segurança de todos. O aspecto mais preocupante é que essas armadilhas foram instaladas, sem dúvida, com a intenção de ferir pessoas ou bichos de estimação. Afinal, não existe outro motivo para fixar pregos e arame farpado no meio de uma trilha tão frequentada. Quem fez isso precisou investir tempo e energia para montar esses engenhos letais, demonstrando uma maldade absurda. As investigações da polícia apontaram para um possível confronto entre caminhantes e ciclistas, em disputa pelo uso do local. Moradores disseram ser comum ver ciclistas cortando caminho em alta velocidade, sem avisar, resultando em quedas e atritos crescentes ao longo dos anos. É difícil acreditar que alguém chegaria ao ponto de tentar ferir um grupo inteiro de maneira tão cruel. Felizmente, ninguém se machucou por causa dessas armadilhas, mas os responsáveis jamais foram identificados. Durante uma noite, Phil Pauling, um morador de Mission, no estado de Oregon, escutou ruídos estranhos vindo do lado de fora de sua casa. Já era por volta das 11 da noite quando ele pegou sua câmera e decidiu investigar o que estava acontecendo. A floresta ficava a menos de 100 metros de sua casa. Assim que se aproximou, os sons começaram a surgir novamente. Foi aí que Phil ligou a câmera. January 21st, about 11 p.m. I'm a couple hundred feet from my house, and you hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Kind of sounds doggish, hyena-ish.
I mean, that almost sounds like laughter. It's actually gotten closer since it started. It's probably only 200 feet, 300 feet from me right now. A gravação seguiu por mais alguns minutos, até que tiros puderam ser ouvidos vindos de dentro da floresta. I think that was a gunshot. Moradores da comunidade local relataram que estavam escutando sons semelhantes há pelo menos 2 meses antes da gravação de Phil. Até hoje, o que estava escondido na floresta, se era algum animal desconhecido ou era algo sinistro, permanece um mistério. Rainey Schuler, morador de uma área remota nas Montanhas Rochosas, decidiu instalar câmeras de segurança ao redor de sua casa para observar a vida selvagem local e postar os registros em seu canal. Mas, na noite de 13 de setembro, uma cena incomum foi capturada pelas lentes. No meio da escuridão, uma mulher apareceu andando sozinha pela floresta, sem lanterna, sem rumo aparente. A forma como ela se movia era estranha, como se estivesse desorientada, sem saber onde estava. Alguns acreditam que ela estivesse perdida ou que o carro dela tenha quebrado por perto, mas o comportamento dela não parecia o de alguém em busca de ajuda. Ela andava com tranquilidade, vagando sem direção, como se já estivesse acostumada com o local. Pouco tempo depois, ela simplesmente voltou para dentro da mata. Nunca mais foi vista. Rainey nunca conseguiu descobrir quem era ela, de onde veio ou para onde foi. Até hoje, tudo o que se sabe é o que foi registrado pelas câmeras, uma presença inesperada e silenciosa que emergiu do nada e retornou ao vazio. Mark André era diretor do departamento ambiental de sua cidade, localizada no norte da Califórnia. Parte de seu trabalho envolvia passar dias nas matas, identificando árvores e avaliando o solo. Durante uma expedição no mês de fevereiro, ele avistou algo incomum. Uma pequena estrutura no meio do nada. A construção tinha pouco mais de 2 metros de largura por quase 5 de altura, feita com tábuas improvisadas. Na porta, um cadeado reforçado. Não havia sinais óbvios de alguém ali dentro, mas Mark ficou desconfiado. Nos dias seguintes, ele voltou com outros profissionais para investigar o local. Como ninguém atendeu aos chamados e todas as tentativas de contato falharam, decidiram arrombar a porta. O que encontraram dentro os deixou perplexos. Uma moradia em funcionamento. Havia móveis, um pequeno fogão a lenha, uma biblioteca improvisada, máquina de escrever e prateleiras cheias de comida. Mesmo com todos esses indícios, não conseguiram descobrir quem morava ali. Por se tratar de uma construção ilegal, deixaram um aviso de despejo. Poucos dias depois, retornaram ao local, mas tudo havia sumido. A cabana fora desmontada por completo. A única coisa que restava era um símbolo feito com carvão, usado internacionalmente por pessoas que vivem clandestinamente. Há quem acredite que o morador fosse alguém foragido da justiça, vivendo isolado e evitando qualquer contato. Mas até hoje, a identidade da pessoa que viveu ali permanece desconhecida. Gravado numa manhã fria de dezembro no Canadá, o vídeo registra um som estranho ecoando entre as árvores. Alto e irregular, o ruído causa desconforto. Caçadores experientes disseram jamais ter ouvido algo semelhante na região. Scary shit.
Nos comentários, muitos sugeriram que o som vinha de um lobo ferido, um alce ou um veado macho. Nenhuma hipótese foi confirmada. A gravação continua por minutos com o ruído ecoando na floresta gelada, revelando mistérios ainda não compreendidos da natureza.